Bom, a parte da obra de Guimarães Rosa Campos Geral conta a história de Miguelinho, um menino de 8 anos de idade que mora no sertão brasileiro com a família em uma casinha muito simples na cidadezinha de Matum. Ele mora com os pais, os irmãos e alguns outros parentes, como a avó e o tio. E bom, e é ali que o menino experimenta várias experiências da vida através de brincadeiras. Entretanto, um acontecimento específico faz com que Miguelin amadureça, tenha um amadurecimento precoce, que é a morte do seu irmão mais novo, Dito, é, e, e que ele era muito apegado, né? Era o melhor amigo dele, digamos assim. E depois disso, Miguelin é levado pelo pai para trabalhar junto com ele, e a relação entre os dois fica um pouco conturbada. É, e é assim que é feito o amadurecimento do menino da sua infância até a adolescência, através de perdas, através de conflitos familiares. E logo depois que Miguelinho ele é levado pelo pai para trabalhar junto com ele, né? Ele adoece, até acaba achando que vai morrer, mas ele não morre. Então acontece outra morte, que é o suicídio do seu pai, né? O seu pai acaba matando um vaqueiro e se suicida, e faz com que o menino amadureça ainda mais. Porque, como o pai morreu, a mãe dele acabou se casando com o tio, que morava junto com eles, então todo um conflito em volta disso. E nesse ponto da história aparece um novo personagem, que é um médico, que é fundamental para o amadurecimento, novamente, né, de Miguelin, porque ele diagnostica Miguelin com miopia e dá para ele os seus primeiros óculos. E no final da obra, né, a obra termina com Miguelin indo morar na cidade para viver novas experiências, e é esse médico que ajuda Miguelin a deixar a vida no sertão. E a história ela é contada do ponto de vista de Miguelinho, então a gente tem uma porta aberta aí pra mente dele, pros pensamentos e tudo mais. E bom, os personagens da obra, como já citei alguns, a gente tem o Miguelinho, tem o seu irmão mais novo, Dito, que é o melhor amigo dele, tem a Inhanina, que é a sua mãe, e ela não gosta da vida dela em Matum, na cidadezinha. Tem o Inhá Bernardo, que é seu pai, que é um homem muito ríspido, mas em algumas partes dali a gente percebe a sensibilidade dele. E a gente tem o tio Teres, que é um homem muito esperto. E tem aí a valorização do sertanejo, né? Que é um ser simples, mas muito dotado de sabedoria. E um dos trechos da obra que mais chamou a nossa atenção foi o trecho realmente da morte do irmão de Miguelin, né? Que é a morte do Dito. Que a gente encontra esse trecho na página 65. Que ele. O menino corta o pé e fica alguns dias acamado, entretanto, nesses dias ele vai piorando. Ele toma remédios que a avó do menino faz e tudo mais, mas nada adianta. Chega um dia que ele não consegue mais falar, ele tá bem ruizinho. Então o Miguelinho ele vai pedir ajuda pra mãe Tinã. E só que quando ele tá lá pedindo ajuda, ele sente no seu coraçãozinho que nada adianta mais ser feito. Ele sente que o seu irmão morreu. Então ele corre pra dentro da sua casa aos prantos e contam pra ele, né? Ditinho morreu. E então ele corre pro quarto pra ver o irmão morto e ele fala que o irmão morto, tipo assim, parecia que tava vivo ainda, que não mudava nada. E tem um trecho que a mãe dele, na hora que tiram ele, né, pra lavar e tudo mais, a mãe dele fica segurando o pezinho dele porque ele ainda acha que vai doer o pezinho dele pelo corte, mas é um trecho que chama bastante atenção, é bem comovente, assim, e a gente percebe que ali realmente vai ter um amadurecimento de Miguelin, é o primeiro amadurecimento precoce dele. Bom, agora eu vou falar sobre a análise das características do narrador. Nós vemos que na história, o narrador, ele narra a história a partir... É como se fosse que o personagem Miguelin estivesse contando a história para ele e ele narra isso em terceira pessoa. Então, nós podemos dizer que o narrador, ele é observador. Então, ele acompanha tudo o que passa com os personagens e todos os fatos que acontecem. Porém, o narrador ele dá destaque para o personagem principal, para o Miguelin. Tanto que em alguns momentos nós vemos que ele entra na mente do personagem e ele narra a história a partir do ponto de vista do Miguelin. Existe essa transição aí do psicológico para o real, né? Que o personagem, o narrador acaba conseguindo destacar
aspectos psicológicos do personagem, né? Aquilo que acontece na mente do personagem. E com isso, nós vemos destaque em umas passagens, né, que aparece o discurso indireto livre, e eu vou ler agora uma passagem que diz assim: parecia que a vovó Isidra tinha ódio de mãe. Vovó Isidra não era mãe dela, mas só irmã da mãe dela. Mãe de mãe tinha sido vó Bem-vinda. Vó Bem-vinda, antes de morrer, todavia ela rezava, dia e noite, caprichava muito com Deus. Só queria era rezar e comer, e ralhava mole com os meninos. Nessa parte nós vemos que a fala do Miguelin, porém no trecho ali, logo em seguida entra um narrador. E não há essa marcação da passagem da fala do narrador com a do personagem. Por isso nós dizemos que foi feito aqui o uso do discurso indireto livre. Também tem um destaque de uma passagem, na verdade de duas, em que a sonoridade das palavras é interessante, que diz assim: as perdizinhas estão assustadinhas, estão crescendo por demais. Nessa passagem, a gente vê que há uma rima, né, da palavra perdizinhas e assustadinhas. Isso dá uma sonoridade interessante pro trecho. E também tem outro trecho mais pra frente que diz assim: porque o Paco fala, Miguelin, me dá um beijinho. Então ocorre essa sonoridade das palavras aí, Miguelin e beijinho, né, que possui a mesma sonoridade e acaba sendo bem interessante.